Valeu. Boa noite. Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. São 20 horas e 1 minuto. Estamos dando início à nossa live, ao nosso estudo no Livro dos Espíritos, contando com a participação dos irmãos que conosco buscam ampliar o esclarecimento sobre a doutrina. Boa noite, Emílio. Boa noite, Rejane. Sempre pontuais, sempre presentes. Que bom. É isso aí, gente. Temos que nos esforçarmos para que a gente consiga aproveitar essa oportunidade, né? Estamos aqui. Hoje nós temos uma questão, vamos encerrar um capítulo do Livro dos Espíritos, e temos uma questão hoje que é uma questão com a resposta bastante longa. Vai ser bom para que a gente possa avaliar o quanto precisamos. Boa noite, João Bosco. Boa noite, Duque de Caxias. Isso aí. Também João tem acompanhado a gente, que legal, que bom, né, João? Que bom que tem. Espero que estejamos trazendo assuntos do teu interesse, assuntos que também te ajudem na compreensão aí da doutrina. Boa noite, Manuel. Devagarinho o pessoal vai chegando e vamos formando a nossa grande corrente, que certamente é maior no plano espiritual, com os amigos desencarnados, com aqueles que nos guiam, né? Aquilo que nós conversamos, nossos protetores no plano espiritual. Boa noite, Maria Silva, e que estão sempre aí nos ajudando na nossa caminhada. Nana também já está presente. Boa noite, Nana. Ótimo. Então, já são 20 horas e 3 minutos. Lu também chegando. Vamos fazer a nossa prece. E boa noite, Sônia. E vamos desarmonizando Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de justiça. Te agradecemos por toda a luz que permite chegue até nós, através desses irmãos, companheiros de caminhada, que nos intuem, que nos esclarecem, que nos guiam. E neste momento, Pai, em que vivenciamos um momento importante da nossa caminhada, rogamos pela Tua misericórdia para nós, mas também e principalmente para aqueles irmãos que, ou por teimosia, ou por cegueira, ou por ignorância, insistem nos caminhos equivocados. Insistem em não abrir os olhos para a luz, para a compreensão do sentido da nossa existência e desta caminhada. Que os bons espíritos possam esclarecê-los, para que eles também possam despertar. E assim possam estar conosco nesta caminhada, seguindo os passos da luz,
e buscando o propósito determinado por ti, de evolução para cada um de nós. Para aqueles que sofrem, rogamos a tua misericórdia e que possamos levar a eles energias de conforto, de acolhimento, para que possam suportar os momentos difíceis, sem o desespero, sem se desviarem do caminho melhor. Que a tua luz proteja a todos nós. Que assim seja. Bom, irmãos, hoje nós vamos fechar um capítulo do Livro dos Espíritos com a questão 957, 957. Boa noite, Luiz Carlos. E a resposta é bastante longa. Mas já conversei agora com a Derlei. Vamos tentar resolvê-la hoje, mas se não for possível, a gente conclui na semana que vem. Não se preocupem com isso. E aí eu vou pedir a paciência de vocês para que a gente faça as leituras. E aí, quando eu estudava, eu refletia uma questão interessante, né? A maior parte das respostas do Livro dos Espíritos são respostas curtas. Essa é uma resposta longa. Se eles queriam fazer curta e fizeram longa, é porque eles entenderam, né, eles, os espíritos, entenderam que havia muita informação concentrada ou condensada nessa questão. Então, também não vou resumi-la, vou seguir o texto do Livro dos Espíritos, comentando e conversando com vocês. Então, vamos buscar aqui o nosso apoio, o nosso texto, para que a gente possa começar a nossa questão. Deixe-me colocar na página certa, que eu dei a bobeira. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 4, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das Penas e Gozos Terrestres. Estamos lá no 6º item, né? Já passamos por todos os 5 anteriores. Estamos no 6º item, desgosto da vida, o suicídio. E chegamos à questão 957, em que Kardec dirigiu aos espíritos a seguinte pergunta: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, estamos lá entendendo, falando sobre o suicídio, sobre o desgosto da vida. E aí Kardec leva aos espíritos a pergunta de quais as consequências, né? O que advirá em função do suicídio, ou poderá advir, melhor dizendo. E aí nós temos a resposta, que é bastante longa. Muito diversas são as consequências do suicídio. Eu vou ler todo o texto, depois a gente volta para comentar o parágrafo, tá? Não apenas determinadas, e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todas, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interrompeu. Então vamos ver aqui, vamos dar o que nos chama a atenção nesse parágrafo. Muito diversas são as consequências do suicídio. Então isso aí já abre os nossos olhos para entender que as consequências vão ser muito variadas. Há uma quantidade enorme de situações que poderão advir como consequência do suicídio. Então, não existe uma regra fechada, tá? Depende de inúmeros fatores.
não apenas determinadas. Não está fechado. Suicidou-se, vai ser assim. Não apenas determinada. Em todos os casos, correspondem às causas. Então, vamos lá, começa aí. Qual foi a causa desse suicídio? É um fator que vai ser considerado. Uma das consequências que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Que desapontamento? Nós sabemos que, normalmente, o suicida enfrenta na vida material, na vida encarnada, alguma situação difícil e entende que morrendo vai se livrar disso. Então, em todos os casos, né, há o desapontamento porque ele imagina que termina com a morte e com a morte não vai terminar. Nós já sabemos, né? E aí continua, mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, então lá no plano espiritual eles já vão começar a passar pelas consequências desse suicídio, e outros, isso se estende para a nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interrompeu. Então, se naquele momento ele já vivia com dificuldades, a próxima encarnação vai ser ainda mais difícil. Então, vai ter que se preparar muito na erraticidade para dar conta disso, né? A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude de sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida haja extinguida completamente. Então, nós sabemos aqui que nós temos os laços que unem o nosso perispírito ao nosso corpo. Esses laços, quando nós estamos próximos, dentro da nossa programação, estamos próximos do desencarne, esses laços são enfraquecidos para facilitar a liberação do nosso perispírito. No caso do suicídio, nós sabemos que, como não estava próximo da programação dele de desencarne, esses laços não se mantêm fortes. Então, é isso que chama atenção aqui para a gente. Vamos lá. Os efeitos do suicídio não são idênticos. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Há algumas que são, porém, né, no caso de morte violenta, independente de ser suicídio ou não. Toda vez que há uma morte violenta, né, quando a morte é uma morte que faz parte da programação espiritual, os laços já são enfraquecidos. Mas quando a morte é por suicídio, não era o momento. Então, os laços ainda estavam firmes para a manutenção da vida. Então, a consequência disso, o que é? Primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço, que une o espírito ao corpo, por estar esse laço em plenitude da sua força no momento em que é partido. Então, se eu tenho o laço forte, né? Estou na minha continuidade da minha vida, então meu laço está forte, e eu interrompo a minha vida, eu interrompi sem que eu constasse da minha programação esse desencarne. Então, o laço ainda era forte demais. E ele vai ter dificuldade de se romper, mas vai ser rompido. Tá? Ao passo que na morte natural ele se enfraquece. Então, quando a morte é natural, está dentro da programação da caminhada, programação encarnatória, os espíritos já estão nos assistindo e já vão enfraquecendo esse laço para fazer o desencarne, né? Para possibilitar o nosso desencarne de forma mais tranquila. Tá? As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva, ainda acredita, né, que ainda pertence ao número dos vivos.
Isso está explicado nas questões 155 e 165 do Livro dos Espíritos. Essas questões, bom, vamos lá. Então, as consequências desse estado são o prolongamento da perturbação espiritual. Que perturbação espiritual é essa? Nós já conversamos, já temos esse entendimento, que no momento do nosso desencarne vai haver uma perturbação espiritual. Por quê? Nós vamos estar deixando o corpo físico, né, para retomar a vida no plano espiritual. E essa transição, de acordo com o nosso estágio evolutivo, ela é mais ou menos complexa. Quanto mais evoluído o espírito é, mais fácil essa transição, menor é essa perturbação. Quanto menos evoluído o espírito, maior essa perturbação. Então, nesse caso aí, nós vamos ver que a perturbação vai ser um pouco mais complicada, né? Porque o espírito que se suicida, um irmão que se suicida, a gente já tem a clareza de que a evolução espiritual dele está comprometida em alguns aspectos, né? E isso vai aumentar a perturbação espiritual. Na questão 155, a resposta é muito longa também, né? Dá lá no Livro do Espírito como se opera a separação da alma e do corpo, né? E aí os espíritos explicam. Rompidos os laços que a retinham, né? A alma ligada ao corpo, o espírito se desprende, a alma se desprende. E aí Kardec continua. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Aí os espíritos respondem, não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram, né? Então, eles são a importância presente. Os laços, nós estamos falando aqui, na questão 155, não estamos falando de suicídio, estamos falando da transição, né, da morte natural. Tá? Então, ele fala, os laços se desatam, não se quebram. Né? Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, perispírito, a morte é a destruição do corpo, bararara. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Conforme o grau de evolução desses indivíduos. Né? Então, essa lentidão é maior ou menor. Então, para indivíduos espiritualmente já esclarecidos, evoluídos, essa lentidão é menor. Então, os laços se rompem mais facilmente e você fica logo livre do corpo. Para espíritos ainda que não alcançaram esse entendimento, essa evolução, né? E aí não é só entendimento, né? É comportamento também, né? Há uma lentidão nessa ruptura. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. A gente viu alguns casos aí, eu relato o caso de Samson, de alguns espíritos felizes, que dizem para a gente, como espíritos felizes, já eram espíritos com um grau bom de desenvolvimento, era bem rápida a ruptura, né, a separação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Quanto mais ligado à matéria, mais difícil vai ser a nossa transição. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo.
tal resultado dos estudos feitos com todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Então, está aí a questão 155, esclarecendo para a gente. E conclui assim: essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos, né? Às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, alguns, não são todos os suicidas, vão experimentar, inclusive, a decomposição. Na questão 165, que eu não vou ler toda, que também é grande a resposta, Kardec pergunta: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação na transição, né, no retorno à vida espiritual, ao plano espiritual? Aí, resposta: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia sua situação. Mas a prática do bem e a consequência, olha aí, a prática do bem, né, que eu falei, e a consequência pura e a consciência pura são o que maior influência exercem. E segue, a resposta também é muito grande. Qualquer coisa, está na hora de vocês pegarem o Livro dos Espíritos, ir lá na 165 e ver o resto da resposta, tá? Então, vamos retornar aqui à nossa questão. A afinidade que permanece, nós estávamos na questão lá 957, né? Ainda na resposta. Lemos lá as consequências daquele ato, são prolongamento da perturbação, e agora vem. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, onde ele resulta vamos lá, uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu a interrupção. Olha que interessante, né? Então, esse estado de angústia e de horror, ele pode durar o tempo que faltava para o desencarne natural, tá? Não é geral esse efeito, mas, em caso algum, o suicida fica isento das consequências de sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muito desgraçados na Terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns casos, verifica-se uma espécie de ligação à matéria de que inutilmente procura desembaraçar-se, né, o suicida, aquele espírito suicida, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso dos mundos melhores, porém, lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito coisa inútil, né? Aquele desapontamento e a inutilidade daquele ato, porque continua, né? Não está livre daquelas questões, pois que só decepções encontra. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem direito de abreviar voluntariamente a vida. E aí, concluindo, entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta, somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos. Para quem não está preocupado com a questão moral, não vai se preocupar que é uma infração moral, né? Mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário,
é o que se dá, como nos ensinam, não a teoria, porém os fatos que se colocam à nossa disposição, são colocados à nossa vista, né? Então, irmãos, estamos vendo aí que, deixa eu colocar aqui, que o suicídio, as consequências desse suicídio, né? Então, nós vimos aí que, primeiro, é o desapontamento, porque o suicida acredita que morrendo vai resolver a situação dele. Já sabe que não, sabemos que não, uma vez que a vida continua, né? Não termina ali a vida. E vem agora as consequências disso aí. Então, primeiro, está muito apegado à matéria, esse desligamento, esse afastamento fica mais difícil. As dores do suicídio, né? O trauma causado ao corpo físico gera dor, e essa dor o espírito ainda vai senti-la por algum tempo. Esse tempo varia, né? Nós vimos aí que pode chegar até o tempo que faltava ainda daquela encarnação, e todas essas consequências, né? Além de violarem a questão da lei moral, ela é estúpida, né? Como diz ali o texto, uma vez que realmente ela é inútil, porque não resolvem as questões. Então, que a gente possa ter esse esclarecimento para que a gente possa seguir, né? Aquela perturbação espiritual que todos nós ainda vamos passar em função do nosso grau de desenvolvimento, ela vai diminuindo no momento que nós vamos nos esclarecendo, no momento que nós vamos, na proporção que nós vamos evoluindo. Então, quanto mais evoluídos, menor vai ser essa perturbação. Alguns espíritos, né, fazem essa transição, e essa transição é imediata. A perturbação acaba muito rapidamente. Muito rapidamente, nós estamos falando em questão de poucas horas, né? Para a maior parte de nós, ainda vai durar dias, vai durar semanas. Em muitos casos, nós somos sedados, né? E somos levados ao plano espiritual dormindo, para que lá nós possamos ser tratados e seja feita essa transição. Então, vamos agora aí às nossas conversas, né? Aos irmãos, a Areusa chama atenção, sim, coitado do meu pai, adiantou a passagem dele. Sim, Areusa. Nós sabemos de muitos irmãos, né, que acho que todo mundo tem alguém próximo que praticou o suicídio. E a gente deve orar muito por eles, para que eles possam receber o amparo, receber vibrações positivas que os ajudem a se recuperar, a obterem forças para uma nova encarnação, que vai ser mais difícil do que a anterior, em função deles terem sucumbido a essa dificuldade. Então, eles vão precisar de força. Então, muito amor, muito carinho, né? E a gente fala assim, poxa, meu pai, mas esse que foi teu pai nessa encarnação, né, poderia não ser, né? E outros irmãos que não tiveram nenhuma ligação familiar, né, consanguínea contigo nesta encarnação, podem ter tido em outras encarnações, tá? Então, qualquer irmão nosso que recorra ao suicídio merece, precisa das nossas preces, né, da nossa compreensão, do nosso amor, né? Não precisa mais de julgamento, não temos que ficar avaliando o seu ato. Sabemos que foi um ato desesperado, foi um ato por ignorância das leis, né? Então, o que nós precisamos é fazer com que chegue algo que fortaleça ele, luz e vibrações positivas, né, para que ele possa seguir, né? Cláudia está presente. Então, vamos lá, gente, vamos conversar um pouco mais, alguma dúvida que a gente queira saber. O texto é bastante explicativo, realmente, ele ajuda bastante, né?
Não sei se eu li muito rápido, porque eu fiquei preocupado aí com a extensão, o tamanho da resposta, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Entenderam que ficou claro para você da questão da perturbação espiritual, né? O que é essa perturbação espiritual? Não esqueçamos que nós estamos vivendo num plano material com a grande foco da nossa vida nas nossas necessidades materiais. E quando retornarmos ao plano espiritual, a totalidade dessas necessidades materiais vai desaparecer. Então, nós saímos de um foco para outro foco. Teve um palestrante lá na Maria Madalena, na época do presencial, que ele fez uma palestra muito interessante, que ele dizia assim, nós temos que mudar o nosso paradigma de vida. Quer dizer, a nossa orientação de vida hoje é uma orientação para a vida material, né? O que eu preciso comer, o que eu preciso vestir, o que eu preciso comprar, né? Tudo das questões materiais, né? Onde eu vou morar, tudo questões materiais. Só que essas questões, elas são necessárias sim, mas não são a coisa mais importante. Porque a nossa existência aqui deveria estar regrada pela nossa evolução espiritual. Então, por exemplo, nós estamos vivendo essa pandemia. Quando nós vemos irmãos desconsiderando a ciência, como é que nós podemos desconsiderar a ciência? Por que desconsiderar a ciência? A ciência é o esclarecimento, é o entendimento de como as coisas acontecem, construído em centenas de anos, né? Nós estamos aí há milhares de anos trabalhando essa questão. Tivemos irmãos ótimos, né? Os grandes cientistas, né? Darwin, Newton, que vieram trazer esclarecimentos fantásticos para a gente. E hoje temos aí, nós estamos vendo agora, com a produção das vacinas, a quantidade de homens, de espíritos que trabalham para poder entender e criar para a gente as melhores condições. Isso é possibilitado pela espiritualidade. A mesma espiritualidade que quer, com essa ciência, que a gente amplie a nossa visão para que a gente possa entender a existência de uma energia maior, de uma causalidade para todas essas coisas, né? A pandemia não está aí por acaso, existe uma intenção inteligente por trás disso, ajudando a gente, né? Então, vamos... Márcia Cristina, um espírito que desencarna tendo sofrido 16 anos de câncer, mas insistiu em manter o hábito de fumar, como fica? É um suicídio passivo? É isso. Lembra que toda vez que a gente cria uma situação que é prejudicial ao nosso corpo físico, nós seremos considerados suicidas. Agora, esse prejuízo ao corpo físico pode ir desde de um hábito alimentar ruim, por exemplo, né? Do consumo exagerado do álcool, até o suicídio, né, de forma mais, por exemplo, vou dirigir que nem maluco, né? Também é uma forma de suicídio. Só que cada um tem um grau de responsabilidade, né? Que grau máximo é quando eu tiro minha vida rapidamente. Num determinado momento eu tiro a minha vida. Então esse é o máximo, tá? Agora as outras formas também serão consideradas suicídio, mas em graus diferentes, né? Então as consequências, como a resposta que chama a atenção da gente, né? Elas vão ser sempre proporcionais às condições e à forma como a coisa se deu. Então, sim, é considerado um suicida, mas já não com a totalidade da responsabilidade de um suicídio, mas é um suicídio, sim. Tá? Irmão, todo o capítulo versa sobre o suicídio. Algumas vezes pessoas à nossa volta falam em suicídio. Mesmo não acreditando nelas, o que posso responder? Devo responder?
Deixe-me ver aqui se eu entendi bem a questão, né? Pessoas na nossa volta falam em suicídio. Que estão pensando em suicídio, mesmo não acreditando nelas. O que posso responder? Devo responder? Eu acredito que a gente deva sim. Eu acredito que a gente deva sim. Não existe acaso. Se algum irmão vem falar conosco sobre a sua intenção de suicidar-se, eu acredito que no plano espiritual ele tenha sido intuído a se aproximar de nós, e nós, que temos uma vibração um pouco melhor, recebemos a sintonia de algum espírito que esteja tentando ajudá-lo. Devemos sim. Faz uma prece bem curtinha, bem rápida, pede, eleva a tua vibração mais ainda, para que você possa facilitar a comunicação desse espírito protetor. Olha o espírito protetor aí da quarta-feira, que vai estar próximo ali, tentando nos ajudar, e ele vai intuir alguma comunicação. Sempre é importante que a gente já tenha alguma ideia do nosso direcionamento, né? Criticar jamais, né? Dizer que é covardia ou que é ato de coragem, também não, né? A gente tem que procurar ali deixar o irmão falar. Isso aí é fundamental, porque normalmente essas pessoas estão com alguma coisa dentro delas que está comprimido, que está oprimido dentro delas, e se elas começam a colocar isso para fora, alivia essa pressão interna. Então, vamos dar ouvidos, né? Vamos conversar, o que está acontecendo, vamos pensar um pouquinho e tentar deixar essa pessoa colocar para fora isso. E seguir a nossa intuição. Eu acredito piamente que neste momento esse irmão foi intuído a se aproximar da gente, porque algum espírito protetor está próximo, querendo ajudá-lo. Como não consegue chegar a ele em função da sintonia, vai se utilizar de alguém que tenha uma vibração mais equilibrada naquele momento. E como não somos nós que estamos pensando em suicídio, nós podemos ser esse veículo, sim, de ajuda. Então, acredito que a gente deva responder sim. Agora, é lógico, procurando aí usar o nosso bom senso e procurando, reconhecendo a necessidade de amparo de algum espírito protetor, né? Vamos nós. Arilza, todos vocês são muito iluminados. Todos nós, Arilza, todos nós somos muito iluminados. Só pela possibilidade de estarmos reunidos, mostra quanta luz chega para a gente, né? Me sinto muito bem quando posso acompanhá-los. Que ótimo, que bom. E nós nos sentimos muito bem quando estamos juntos. Estive ausente porque estava fazendo um curso para poder trabalhar com menores infratores. Que ótimo, Arilza. Tenho certeza que a tua participação nesse curso vai gerar um produto social, né, para a sociedade muito positivo, que certamente você recebeu durante esse período uma ajuda do plano espiritual muito boa, porque o bem é sempre amparado pelo bem, né? Então, você está fazendo uma questão altamente positiva para a nossa sociedade, né? Se preparando, né? Se qualificando para poder dar conta, ajudar esses jovens que estão no caminho errado, né? Que ainda não conseguiram encontrar a melhor orientação, por N motivos, e aí é uma variedade mesmo. Então, que bom, que legal, tá? Que bom que você pode retornar, né? Márcia Cristina, eutanásia legalizada em alguns países europeus. Como fica quem pede a morte e quem executa o médico? Lei humana, Márcia, então vamos lá. Lei humana e lei divina. A lei divina diz que a gente não pode tirar a vida. Mas ela diz que aqui não pode, ali em outro país pode. Não. A
lei divina é uma só. Nós não podemos tirar a vida, nem a nossa, nem a de outra. Então, em primeiro lugar, a consequência no plano espiritual vai ter, né? Agora, se eu vivo numa sociedade em que o entendimento desta sociedade me permite tirar a vida, significa que esse grupo social tem um nível de entendimento ainda diferente. Porque se esse grupo social não aceitasse, a lei seria diferente, não é? A gente não faz essas mudanças na lei, não promove essas mudanças, as leis não mudam, as leis humanas não mudam. Então isso é uma atenuante, mas consequência vai ter. Então, tanto o indivíduo que faz a eutanásia, que recebe a eutanásia, né, que desencarna, quanto o indivíduo que proporciona essa eutanásia são responsáveis, sim, né, terão consequências. Lógico que é aquela questão da consciência, né? Eu tenho consciência disso? Não, eu vivo num país em que é permitido. Semelhante à questão do aborto, né? Nós temos países em que é permitido o aborto. Então, isso vai interferir no peso. Tá? Se eu vivo numa sociedade que a sociedade já me diz que não é permitido e eu contraria, eu estou contrariando já com um impulso, né? Com a questão social me mostrando que não é permitido. E aí o peso é maior. Tá? Então, tanto médico, tanto profissional, né, vamos colocar assim, que faça a eutanásia, quanto aquele paciente, quanto aquela pessoa que estava passando pela dificuldade, não esqueçamos que nada é por acaso. Então, se nós temos uma doença, é porque ela é consequência de alguma coisa que fizemos no passado, ou ela é necessária para fazer com que a gente reflita, que a gente repense e que a gente realinhe o nosso caminho. Quando Deus, de alguma forma, nos obriga a parar, como ele fez a sociedade, está fazendo o mundo parar agora, é porque nós estamos no caminho errado. Ele está fazendo a gente parar para que a gente possa refletir e retomar o caminho. E olha como é que essa reflexão, nesse momento, é importante. Ele parou o mundo em todos os aspectos. As pessoas não podiam mais viajar, as pessoas não podem mais pular o carnaval, as pessoas não podem mais fazer uma porção de coisa, não podem ir à escola, não podem ir para o trabalho, para que elas parem e pensem. Quando nós conversamos no outro dia, foi muito interessante, porque é um assunto que ficou na minha cabeça, né? A questão do 7º dia, né? Por que Deus disse que no 7º dia descanse, né? Descanse em que sentido? Nós vivemos num mundo materialista em que nós trabalhamos para conseguir bens materiais. E nós sabemos que nós acabamos ficando obcecados por esse adquirir, por esse ter mais. Então, a tendência nossa seria trabalhar todos os dias da semana para ter mais bens materiais. E aí, se eu estou o tempo todo trabalhando, quando é que eu vou ter cabeça para pensar no mundo que não é o material? Nunca. Vou estar com o meu corpo cansado. Então, quando ele propõe para a gente o 7º dia de descanso, está aí. É uma oportunidade que nós estamos dando para que a gente possa refletir um pouco e ver outras coisas além da questão material, né? Então, espero ter esclarecido ou ajudado na questão do entendimento, tá, Márcia? Bom, perfeito, tá? Perfeito não, a gente tentou aí, os amigos aqui estão soprando aqui para a gente vai buscando com a energia boa de vocês, a gente vai conseguindo aí. Então, chegamos aí, já são 15 para as 9 horas. Me parece que não temos, neste momento, mais dúvida. Se tivermos mais dúvida, provavelmente nossos amigos no plano espiritual vão nos ajudar aí durante o nosso sono, né? Se o assunto ainda
tiver fervilhando em nossas cabeças, eles vão aproveitar para nos ajudar aí no plano espiritual a nos esclarecermos e que a gente possa ter forças aí para tocar essa caminhada e principalmente que a gente possa, aproveitando a pergunta, né, do se eu devo responder, que a gente possa ter essa vibração capaz de entrar em sintonia com um espírito protetor e ajudar alguém que esteja em suicídio, pensando em suicídio, né? Deve ser muito triste. Vamos nos imaginar como espíritos protetores, tentando ajudar alguém que está pensando em suicídio. E esse espírito sabe que, pela diferença de vibrações, ele não consegue atuar sobre esse irmão que pensa no suicídio. E aí ele busca alguém próximo que tenha uma sintonia que possa ajudar. E aí ele olha para a gente, a nossa sintonia não está boa. Nossa sintonia não é favorável. A nossa sintonia não permite que ele se aproxime de nós e conosco ajude esse irmão. Né? Imagina isso, né? No plano espiritual, você buscando ali alguém que possa ser um canal para auxiliar aquele irmão e não encontra ninguém. Então é importante que a gente se trabalhe sim, é importante que a gente se esclareça, é importante que a gente faça as orações, né? Que a gente procure nos santificarmos cada vez mais, né? Nos espiritualizarmos cada vez mais, melhorarmos as nossas vibrações o máximo durante o dia, para que a gente possa estar bem e ser útil aos nossos irmãos e a nós mesmos, né? Porque só o estar bem já vai ser muito bom para cada um de nós. E poder ajudar outro é maravilhoso, né? Todos nós já sabemos, já conhecemos a sensação que é aquele que nós vivenciamos naquele momento em que a gente pode dar a mão a alguém, que a gente pode ajudar alguém de alguma forma, né? Então vamos continuar trabalhando nesse sentido e buscando através dos nossos esclarecimentos. Nós hoje estamos fechando esse capítulo do Livro dos Espíritos. O nosso coordenador dos assuntos doutrinários da casa, que é o nosso irmão Aderley, já andou comentando conosco aqui qual vai ser a sequência, né? Ele vai informar vocês muito em breve. E vamos continuar nas quartas-feiras fazendo o nosso estudo. Essa semana nós teremos uma reunião de diretoria que deve acontecer nos próximos dias. Nós sabemos que com a chegada da vacina está se aproximando o momento de nós retornarmos às atividades presenciais. Todos nós queremos nos ver, estar juntos novamente, mas seguindo as orientações do Conselho Espírita, da Federação Espírita Brasileira, da regional, nossa, aqui do Rio de Janeiro, nós vamos aguardar a vacina. Lembrando que a maior parte de nós que trabalhamos na Casa Espírita somos idosos. Tirando a Aderley aí, que é garotinho, a maior parte de nós já passou dos 50, alguns até um pouco mais, e além de ter as comorbidades, né? O que coloca em risco a integridade de todos nós. Lembra que nós falamos, né? A ciência nos indica uma coisa, se nós ignoramos o recurso que nós temos, que é a ciência, nós estamos colocando em risco conscientemente a nossa integridade física. É uma forma de suicídio, sim. Então, nós vamos preservar isso, o nosso bem-estar físico, sim, porque esse corpo que nos foi dado e foi emprestado tem uma função importante nessa encarnação, mas assim que for possível, é muito provável que assim que as pessoas tenham tomado a segunda dose da vacina, nós retomemos, sim, as atividades presenciais.
E aí, gradativamente, vamos ampliando até voltarmos ao que for possível em termos de reuniões. Tá? Então, isso é apenas uma satisfação aí que eu passo a vocês. Esse assunto certamente vai fazer parte da pauta da reunião de diretoria nesses próximos dias. Estamos todos, aliás, tem sido mensalmente abordado na reunião de diretoria a questão do retorno. Para vocês terem ideia, nós já temos o totem, já temos o tapete higienizante, tudo isso nós já adquirimos e já estudamos lá a distribuição de cadeiras dentro da sala, a quantidade, quantas cadeiras vai ser possível colocar. Tudo isso nós já avaliamos, mas ainda entendemos que ainda não é o momento de retornarmos, tá? E seguramente a espiritualidade também está buscando, com esse afastamento, que a gente aprenda mais algumas coisinhas, tá? Então vamos fazer a nossa prece. Faltam 8 minutos para as 9 horas. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer algum comentário, abordar alguma questão? Não? Ótimo. Uma pena. Ótimo não, uma pena. Ótimo porque não está no momento vendo nenhuma dúvida. Mas é uma pena porque a gente vai ter que prosseguir. Então vamos para a nossa prece, pedindo ao nosso Pai que continue a nos amparar. E vamos assim nos fortalecendo, nos reequilibrando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino de amor e de glória. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, principalmente, Pai, este que estamos recebendo agora, o pão que alimenta o nosso espírito, que é o entendimento. Perdoai as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar aqueles que julgamos nossos devedores. Ajuda-nos a resistir às tentações com estas orientações, com estes esclarecimentos, que nos livrarão de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o menino Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nosso desenlace. Graças a Deus. E vamos agora juntos fazer a prece ao nosso Pai, rogando a Ele o amparo para nós, mas principalmente para aqueles irmãos que ainda têm as maiores dificuldades. Deus, nosso Pai, vós que sois poder e bondade, dai força àquele irmão que passa pela provação, dai luz àquele irmão que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela que o guie, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, Pai. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Amparados certamente por essas bênçãos que chegam até nós, né, direcionadas pelos nossos protetores, amandos de Jesus, interrompemos a nossa reunião com o nosso agradecimento a todos vocês pela egrégora formada, né, por toda essa energia, e que possamos estar juntos novamente na sexta-feira, no nossa reunião, estudo, vibrando e nos fortalecendo com a nossa caminhada. Que assim seja. Uma boa noite para todos.